Continuidade com o cálculo de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, conteúdo visto na semana passada, vamos dar continuidade nesta semana. Nós vimos, primeiramente nós estudamos sobre múltiplos e divisores. Por exemplo, vou escrever os divisores do número 12. O 12 divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 6. 6 é metade de 12, agora já vai para o próprio 12. Esses são os divisores do 12. Os divisores do 18. O 18 divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 6, divide por 9. 9 é metade de 18, agora já vai para o próprio 18. Esses são os divisores do número 12. Se eu for calcular o máximo divisor comum entre o 12 e o 18, olhando aqui, vamos ver, eles têm alguns divisores comuns. Vamos olhar aqui quais são eles. O número 1 é divisor comum, tanto do 12 quanto do 18. O número 2 também é divisor comum. O número 3 é divisor comum. E o número 6 também é divisor comum. Então, tem 1, 2, 3, 4. O 12 e o 18 existem, possuem 4 divisores comuns. Mas deles, qual é o maior? O MDC, o máximo divisor comum entre eles. Nós vimos aqui que é o número 6, o maior divisor comum, ou seja, o divisor que é comum tanto do 12 quanto do 18 ao mesmo tempo, é o 6. E nós vimos também os mínimo múltiplo comum. Se eu for escrever aqui os mínimo múltiplo comum do 12 e do 18, o 12, por exemplo, 12 vezes 1, 12... Vou começar com 12 vezes 0, Vamos fazer aqui. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 12 vezes 7 vai ser igual a 84. 12 vezes 5, 12 vezes 5, vezes 8, vezes 8, vai dar 12 vezes 8 vai ser igual a 96, 96, agora 12 vezes 9 vai dar 108 e assim por diante. Vou escrever os múltiplos do número 18. 18 vezes 0, 0, 18 vezes 1, 18, 18 vezes 2, 36, 18 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54. 18 vezes 4 dá 72. 18 vezes 5 vai ser 90. 18 vezes 6, 108 e assim por diante. Olhando aqui, eu encontrei múltiplos do 12 e múltiplos do 18. Para encontrar múltiplo, basta ir multiplicando por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Olhando aqui, eles têm alguns múltiplos comuns. O 0 é múltiplo do 12 e do 18 ao mesmo tempo. O número 36 é múltiplo do 12 e do 18. O número... Tem mais algum? O número 72 também é múltiplo tanto do 18 quanto do 12. Então, eles possuem alguns múltiplos, aqui que são comuns. O que eu posso observar? Eu quero calcular o máximo, o mínimo múltiplo comum do 12 e do 18. Para mim calcular o mínimo múltiplo comum do 12 e 18, olhando aqui, o menor deles é o 0. Só que o 0 não justifica porque o 0 é múltiplo comum de todos os números. Tirando o 0, qual é o menor múltiplo do 12 e do 18 que são comuns? Tirando o 0, ficou o 36, que é múltiplo do 12 e do 18, e o 72, que é múltiplo do 12 e do 18. No entanto, eu quero o menor. O menor deles é o 36. Então, aqui no primeiro momento, eu calculei o divisor comum, o maior deles, e no segundo momento, eu calculei o múltiplo comum, o mínimo, o menor deles. Só que esse método aqui que eu utilizei, ele é trabalhoso. Dá trabalho se a gente estiver trabalhando com um número muito grande. Daí a gente vai usar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum fazendo a fatoração do número. Então, para mim calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar o 12, tracinho,
18, né? Um espaço 18. E vou dividir, né? Vou dividir aqui, ó, só posso dividir por números primos. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, né? Eu só posso colocar aqui para dividir esse lado números primos. Como aqui são pares, eu vou dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. Como o 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo, eu vou circular ele, tá? Todas as vezes que um número dividiu os dois, eu vou circular. O 6 ainda é par, continua dividindo por 2. 9 não divide por 2, repete 9. 6 dividido por 2, 3. Então, esse 2 só dividiu o 6, então eu não vou circular o 2. Agora aqui eu tenho o 3 e o 9, não divide nenhum deles por 2, são todos ímpares. Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3, 1. Como esse 3 dividiu tanto o 9 quanto o 3, eu vou circular ele. Agora aqui eu ainda tenho 3. O 3 divide pelo próprio 3. 3 dividido por 3, 1. 1 não divide por 3, desce 1. Bom, aqui terminei a minha fatoração, né? Quando chega aqui em 1, está na hora de parar, que não continua mais. E agora eu vou calcular, né, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é o produto dos números que estão circulados. Quais são os números que estão circulados? O 2 e o 3. Então, vou fazer 2 vezes 3 igual a 6. Então, veja, o máximo divisor comum do 12 e do 18 é o 6. E conferindo aqui, né, realmente nós enxergamos o mesmo resultado. E agora eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum do 12 e do 18, eu vou multiplicar todos os que estão circulados e os que não estão circulados. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Né? Veja que eu cheguei no mesmo resultado aqui, ó, 36. Então, ou seja, tem um método mais fácil, né, para calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, ao invés de estar escrevendo os divisores, os múltiplos e observando os quais que são os comuns. Né? Para calcular o máximo divisor comum, ou seja, o divisor maior, que é comum tanto um número quanto ao outro, eu vou fatorar e circular aqueles números que dividem os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou multiplicar aqueles que estão circulados. 2 vezes 3, 6 é o maior divisor comum entre o 12 e o 18. Para calcular o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar todos os números da fatoração. Né? O 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, 36. E aí agora vem os outros números. Né? Vou calcular entre o 15 e o 18, entre o 24 e o 18, o 12 e o 9 e o 15. Por exemplo, fazer aqui, número 5. Eu coloco 9, tracinho 15. E aí eu venho. O 9 e o 15, todos são ímpar, então não divide por 2. Já vou começar dividindo por 3. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Como esse 3 dividiu os dois números ao mesmo tempo, eu venho e circulo. Agora eu tenho o 3 e o 5. Eu vou dividir por 3. O 5 não divide, repete o 5, desce ele. 3 dividido por 3 dá 1, coloca debaixo dele. Agora, esse 3 só divide um número, então eu não circulo. Agora eu tenho o 5. O 5 só divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 não divide mais, desce 1. Pronto. Agora eu vou fazer máximo divisor comum do 9 e o 15 é igual. Eu vou multiplicar apenas os que estão circulados. Como só tem o 3 que está circulado, então vai ficar sendo só ele. O máximo divisor comum do 9 e o 15 é o 3. Agora, o mínimo múltiplo comum do 9 e do 15. O mínimo múltiplo comum do 9 e o 15 vai ser o produto de todos os números, os que estão circulados e os que não estão. É 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Tá? Então, eu não preciso de ficar fazendo o exercício dessa forma que eu comecei, que eu iniciei. Basta fazer apenas pelo método da fatoração. E aqui, né, tem esses números, vocês irão calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, né, deles. Por exemplo, né, vou fazer mais aqui a número 12. Vou colocar o 45 e o 60. Faço um traço, né,
dividindo por 2, porque o 60 é par, 60 dividido por 2 dá 30, o 45 não divide por 2, desce o 45. Repete ele. O 2 só dividiu 60, então não vou circular. O 30 ainda é par, então vou dividir novamente por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15, 45 não divide por 2, repete o 45. Veja que o 2 só dividiu 30, então não circula. Agora aqui o 15 divide por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. Se não souber, arma a continha. Mas fizemos revisão, né, de multiplicação, soma, subtração, justamente para quando precisar saber. Então esse 3 eu vou circular porque nós, né, vimos que o 3 dividiu os dois números ao mesmo tempo. Bom, o 15 ainda divide por 3. Então 5 não divide por 3. Eu vou repetir o 5. 45 dividido por 3, 15 dividido por 3 dá 5. Bom, esse 3 só dividiu o 15, o 5 não, repetiu. Agora aqui vai dividir por 5. Né? 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Terminou. Agora eu venho máximo divisor comum do número 45 e 60 é igual. O máximo divisor comum, né, o maior divisor comum do 45 e 60, eu multiplico os que estão circulados. Esse 5 aqui eu vou circular também porque eu dividi os dois números ao mesmo tempo. Então, tem dois números circulados. É o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Agora, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo comum do 45 e do 60, eu multiplico todos os números que estão circulados. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Aí fazendo 36 vezes 5 é igual a 180. Né? 180. E assim, né, você vai fazer todos os exercícios por meio da fatoração. Você circula aqueles que dividirem os dois números, ou os três, ao mesmo tempo, né, e multiplica eles para calcular o máximo divisor comum. Multiplica todos os fatores aqui para calcular o mínimo múltiplo comum, né, o menor múltiplo comum dos números.